A Super Revista tem o prazer de estar aqui hoje com o senhor Cabanelas, Manuel Cabanelas, representante comercial, chegou aqui no Brasil em 1955 e na área do setor de representação comercial começou em 1962. O senhor Cabanelas vai contar um pouco de sua história, como chegou no Brasil e como começou a trabalhar nesse setor de representação comercial. Tudo bom, senhor? Tudo bem. Eu cheguei no Brasil no dia 21 de dezembro de 1955. Vim de navio, numa empresa inglesa, em Alcântara. Era a joia da coroa da empresa Royal Mail, não sei o que lá, eu não sei falar inglês. Então, aí fiquei aqui, vim com meu pai, e em 1962, meu pai me apresentou aos donos da fábrica de biscoitos Tupi. Estudei, né, primeiro, esse tempo, estudei no Antônio Vieira, 2 anos, depois a situação pegou de meu pai, né, e eu fui para o ICEA, que é hoje, não, eu fui para o INB, que era o Instituto Normal da Bahia, hoje é ICEA, Instituto Central de Iasal. Entrei lá, fiz o ginásio, e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na fábrica de biscoitos Tupi aqui em Salvador. Salvador não tinha região. Eles não tinham vendedor. Só tinha um senhor que trabalhava, mas era bom idoso, só trabalhava um pouquinho. O senhor trabalhava naquela época, naquele período, tinha cursos para representação comercial como é hoje? Não. Começava assim? Não. Meu professor foi, eu até fiz uma homenagem a ele na Super Revista, o senhor Luiz Augusto Carvalho, que era um dos donos da Tupi, e tinha sido representante comercial. Então ele, enquanto eu trabalhava em Salvador, eu ia todo dia na fábrica levar os pedidos. Ele aí conversava comigo, dizia como que devia abordar o cliente e tal, que o cliente gostava de falar em quantidades grandes, e que todo mundo gostava de ser rico, uma série de observaçõezinhas da época, né? Existia uma rivalidade muito grande, como existe hoje, com Bahia e Vitória. Então, ele me fez uma pergunta: se você chegar na casa de um cliente, que você sabe que é Vitória, se ele perguntar seu time, você diz, eu digo. Ele disse: e qual é seu time? Ele era Botafogo. Eu disse: Bahia. Ele disse: mas por que o espanhol é Bahia? Eu digo: porque eu gosto de torcer, né? Sofrer, eu já tenho lá o salto de Vigo lá na minha terra, na Espanha. Então ele me ensinou muita coisa. Aí com 2 anos, mais ou menos, ele me arranjou uma região no interior da Bahia. Então eu conheço a Bahia toda. Cidadezinha e vila. Porque o biscoito vendia em tudo quanto era lugar, né? Aí eu tinha um vendedor que saía, isso do interior, que eram todos representantes já de uma certa idade. Ele disse: você vai para lá. Aí eu ia. Aí chegou a hora que eu não tinha mais tempo, né? Ele fez o seguinte: agora você vai ser supervisor. Você vai continuar vendendo, eu vou fazer para você uma região, você vai dar assistência a essa região, me deu a pior região da empresa. Aí eu disse assim: mas seu Luiz, isso é muito longe. Ele disse: se você é bom, você quer que eu dê a quem? A Carlos Mota, que já tem 80 anos. Isso foi um grande desafio para o senhor. Foi, rapaz. Aí ele me deu de Mata de São João, fazendo Mata de São João na Lagoinha, subindo para a Esplanada,
Aí, essa região do Recôncavo toda, aqui, Santa Marcos das Almas, O Baixo Sul, que era como se chamava na época, hoje já tem outras denominações, mas comercialmente ele chamava-se Baixo Sul. Valença, Ituberá, e aquela região toda, até Camamu. Aí eu pulava de Camamu e começava em Ilhéus. Só que Ilhéus, Itabuna, Itajuí, Puruçuca, Coraci, e mais algumas duas cidades ali, eu fazia como supervisor. E para fazer essas cidades todas, eram semanas, um mês? Eu demorava 30 dias viajando, 45. E daí eu saía de Itabuna, fazia a supervisão e vendia. E nada estava vencido já, né? Então ele me ensinou muito nesse jeito de conhecer as pessoas. Ele me disse: olha, você vai, o time do Botafogo estava viajando, eu comecei em Conquista e fiquei dando assistência ao pessoal do Botafogo, que o presidente do Botafogo era novo. Aí fui, ele disse: quando você chegar em Ilhéus, que é o último jogo do Botafogo, você fica e não vai em Itabuna e não converse com o Carlos Mota, porque senão você não vai vender nada a ele. Ele disse: tá bom. Aí fui, trabalhei em Ilhéus, trabalhei em Itabuna, aí fui lá da Mota. Rapaz, aquele cara me ensinou outra coisa, o Luiz. Na Biscoito Tupi, né? Biscoito Tupi. O senhor passou quantos anos? Rapaz, eu saí da Tupi em 2000. 2000. É quando funda a Cabanelas Limitada? Não, a Cabanelas foi 78. 78. Uhum. Aí eu saía de Itabuna, cobrava, fazia o que tinha que fazer e tal, deixava. Itabuna tinha uma empresa grande, Sociedade Mercantil Messias, Supermercado Messias. Eu preparei o trabalho todo, fiz o lançamento do produto lá, que ele não comprava, porque ele não visitava. Aí deixei um bocado de ficha, botei 2 repositores lá, que na época era novidade. E eu disse: você tem que ir no depósito toda semana, hoje é centro de distribuição. Uhum. E lá você pega o estoque, depois você pega o estoque de loja e depois você vai para o departamento comercial para vender. Ele nunca foi. Bom, aí eu saía de Itabuna e ia até a divisa do Espírito Santo. Cidade por cidade. Nessa viagem, que eu saía de Itabuna, que eu ia até a divisa do Espírito Santo, eu levava 45 dias viajando. 45 dias viajando. E era uma viagem pesada, porque eu viajava de representante mesmo, não era. A empresa não me dava nada. Né? A empresa não me dava nada. Hotel, gasolina, carro, esses negócios todos eu comprei com minhas economias. E aí começaram a chegar representantes, né? O gente chegava assim e dizia assim: rapaz, por que você não pega a Jurubeba do Norte? Eu digo: não, rapaz, eu não conheço ninguém lá. Aí um amigo meu de Eunápolis disse: por que você não pega uma fábrica de sabão para vender? Eu disse: sabão, né? Rapaz, a gente compra aqui. Ele tinha 14 lojas, 16 lojas. Nesse período que faziam essas perguntas, o senhor continuava na Tupi? Eu fiquei na Tupi até 2000. Até 2000, você falou. Nesse espaço de tempo,
até 2000, 3 anos depois que eu comecei, eu já tinha 17 representadas. 17 representadas. Que a Cabanela surge em 1978. Isso. E, como o senhor disse, né, trabalhar naquele período, nessa época da agora, a gente sabe que o mercado evoluiu, tecnologia, tudo, né? Tudo. Eu queria saber do senhor, assim, o senhor vê que hoje está mais fácil trabalhar com representação comercial do que naquela época, por isso que eu falei mesmo, pela tecnologia, né? Por tudo, hoje está mais difícil pelo mercado competitivo. Está mais difícil pelo mercado competitivo e pelos próprios costumes. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, você ligar para um cliente bom, um cliente grande, telefonar para vender, era desaforo. Ou não atendia, ou não lhe comprava. Então, você vai aprendendo. Eu viajava para lá, para o extremo sul da Bahia, para o sul da Bahia, de 60 em 60 dias. Eu era 30 viajando. Então, eu dava 60 dias de prazo, da já principal, que era no show do Tupi. Aí tinha que esperar vencer a duplicata, começar a vencer as duplicatas para ir de novo. E aí ele chegava no cliente assim e dizia: rapaz, eu gosto de você porque você veio visitar a gente, veio ver a gente. Fulano trabalha com até uma empresa mais importante, isso aqui. Eu não aborreço por compro, não. Eu não que não. Eram outros negócios. Você não tinha, por exemplo, concorrência de cash, que é um grande problema eu acho que é problema, eu já não tenho mais, porque não. Mas eu acho que é problema porque eu vejo, quando eu vou visitar, eu vejo o pessoal que era líder de mercado, né? E fazia varejo, e os caras botavam a banca. E o senhor acha que, como o senhor vem 62 anos, 63 anos, o senhor acredita que essa questão dessa relação que o senhor tinha com o cliente, de conhecer, saber, ir lá conversar com ele, isso o senhor acha que foi um grande fator para conquistar essa clientela? Foi um grande fator. Ed Jefferson viu uma vez. Não foi Ed Jefferson. Ed Jefferson viu muita coisa. Eu me gabo, eu tenho orgulho de dizer que hoje, quando eu viajo pouco. E ultimamente eu tive doente e tal. Eu cheguei na inauguração de um cliente em Vedu. Aí a esposa dele disse: senhor Cabanela, o senhor veio. Carlinhos não acreditava, não. Porque, como eu tinha muita representada, então eu tinha uma determinada importância. Eu vendia tudo. Tudo vírgula, né? Ele desceu, a loja tinha uma rampazinha assim para o escritório. Ele desceu, quando ele me abraçou, começou a chorar. Esse cara é meu amigo até hoje. Isso é como você falou, né? Se você sabia até o muitas vezes, por exemplo, essa semana eu fui visitar um cliente em Valença. Ele me telefonou para comprar um pedido de sacola. Ele disse: mas seu camarada, que dia que o senhor vem aqui? Eu quero pagar um almoço para o senhor. Se quiser pagar um almoço, eu vou segunda-feira. E fui. Cheguei lá, fui em Cássio, cheguei lá, o cara só faltou mandar para a cidade. Então são coisas que a gente consegue. Hoje é totalmente diferente. Né? Hoje você liga para o cliente não atende. Né? Criaram essa moda agora, porque se não tiver registrado, não atende. E se tiver registrado, depende. Então não existia mais uma cordialidade. Né? Exato. Você era uma pessoa, você é um cara que eu não sei se eu aprendi isso, mas eu acho que a maioria
Era assim, o cliente se sentia que você ia levar lucro para ele. Uhum. Você estava lá em Itaim, no final da Bahia, Isso. né? Você ia visitar o cara e você levava 17 produtos, 17 empresas para vender a ele. Ele percebia que você via ele, né, a loja dele, a unidade dele, a fábrica dele, o estabelecimento com importância. Né? Exatamente. Essa é uma das diferenças. E a maior diferença que tem é que nessa época ninguém tinha comprador. Entendeu? Isso é um detalhe que parece que não foi bom porque aumentou as oportunidades de emprego para o cara. Hoje é uma profissão, ser comprador de supermercado. E também os grandes não tinham. Só quem tinha comprador aqui em Salvador eram os grandes. Paz Mendonça, Paradela e Vasquez, só que tinham comprador. Depois vieram outros que tiveram. Mas no interior, principalmente no interior, o interior é basicamente atacado e um varejozinho. O varejo não tinha comprador porque não precisava. Era o dono e a dona que comprava ou o filho do dono. Né? E o atacado era o dono. Normalmente você já sabia. Você ia para Anápolis, quem está comprando? José Dantas, acho que morreu agora tem pouco tempo, José Dantas, ou então Didi. Só que agora, a gente está falando, como você falou, do mercado de competitividade. Aí eu queria saber os grandes desafios hoje. O senhor vê como desafios a questão do delivery, do online, da tecnologia. Ela veio ajudar ao representante comercial? Ele dá para conciliar isso ou ele tem que se desdobrar para vender agora? Ele tem que se desdobrar para vender. Porque tem dois tipos de representante. Né? Tem um representante que trabalha com cash e tem um representante que trabalha no varejo. Então, hoje o cash é concorrente da marca tal que você trabalha com o varejo. Por exemplo, meu filho é um dos donos do Feijão no Molinho, Diego. Eu passo no mercado, eu olho, estou lá, feijão não sei quem, feijão não sei quem, feijão não sei quem. Tem uma marca que o cara está vendendo mais caro, mais barato do que a Banholinho. Você chega em outra empresa, com outro dono, não vou falar no nome aqui, ele tem um feijão Manolinho mais barato do que aquele de cá. Então o que é que eles fazem? Eu imagino isso. Toda semana ele tem um feijão, ele tem um óleo, ele tem um básico para colocar como destaque. Onde o vendedor que vai trabalhar no varejo não tem esse preço. Não tem esse preço. Entendeu? E isso vem sendo prejudicado cada vez, porque eu não sou político, mas o custo físico, o custo do Estado é muito grande. E aí hoje você tem dois problemas para o varejo. Não tem mão de obra, porque ninguém quer trabalhar. E quando tem é cara. É cara não porque seja muito dinheiro, é cara porque a pessoa não desenvolve.
Eu estou cansado de ver. O seu filho com a marca Manolini. Exato. Tem também que ele tem que colocar o promotor dele. No supermercado, ele não vai, ele não vai colocar na gôndola, na prateleira, vai olhar se vai abastecer e tudo. Isso é custo, né? Isso é custo. Você, além de custo, você tem um problema do pessoal para trabalhar. Isso. Quando eu fui representante da Veneza, com a antiga Veneza, né, que agora tem 5 anos, 6 anos que mudou de empresa, né? A marca é Veneza, a gente continua sendo representante, mas eles não têm a quantidade de leite que a Veneza tinha, né? Então a gente vendia aqui 150 toneladas por semana. Toda semana vinham 10 truques, 12, 9, 15, né? Da linha toda, né? Então nós tínhamos 32 repositoras. Tudo que você imagine, para falar na linguagem da liberdade, que eu moro há muito tempo lá, toda espécie de trambique que você imagine, esse pessoal fazia. Porque o representante comercial, como você falou, como o senhor é fundador, né, senhor aqui, da Cabanelas Limitada de Representação, então, como você falou, hoje o senhor também contrata, o senhor tem funcionário. Então, o representante comercial não é aquela figura de aquele, né? Ele trabalhou aquele profissional de 1962, como o senhor começou, né? Isso. Que você, hoje em dia você tem que ter todo um aparato, uma empresa para dar o melhor para aquele cliente. Exatamente. Seu Cabanelas, eu queria que o senhor falasse um pouco como é conciliar família, já que o senhor, como o senhor mesmo falou, né, que passaram 30 dias trabalhando, que regiões, né, longínquas, como é conciliar família, 3 filhos, e também, depois que o senhor responder isso, eu queria falar assim, e também a alegria de estar com os 3 filhos trabalhando no mesmo setor. Olha, conciliar é um ato de sorte. Depende muito da sua companheira. Então, por exemplo, eu nunca fui numa reunião de paz. Né? Eu nunca fui levar uma filha na festa. A agenda não permitia, né? A agenda não permitia. Eu não ia voltar de Eunápolis porque tinha um aniversário para minha filha ir. Então, esse trabalho, quem fazia era minha esposa. Eu, logo que tive filho, antes de ter filho, ela já tinha carro. Então, ela levava os meninos para a escola, estudavam aqui no Nossa Senhora da Conceição, depois levava para a banca, levava para não sei onde, levava para a festa, levava para aniversário. Ela e minha sogra. Mas minha sogra já estava mais idosa, né? Então ela que fazia tudo. Então eu em casa chegava, era visita. Né? Era a alegria de ter chegado, os meninos faziam uma festa danada e tal. E agora, quando era para ir viajar de novo, poucos dias depois, aí era duro, viu, com ela. Mas faz parte, né? E eu fiz isso até 1999. E naquela época a gente não tinha WhatsApp, né? Não tinha, você chegava no início, você saía de Itabuna, só ia ter telefone em Eunápolis, e não no hotel. Era no serviço era Telebahia. Telebahia, isso. Era o posto, né? O posto, né? Depois botou nas cidades maiores, os comércios e tal, mas ainda tinha muita cidade que você precisava se comunicar com a empresa e não tinha jeito. Eu tinha um amigo que tinha uma fábrica de sabão, não tem, outro aí. E um dia um vendedor disse a ele, bota um rádio amador para a gente falar e tal, não sei o quê.
O que você acha, Cavaleiros? Eu não quero. Eu não estou aqui para ficar, não sei o que, boneca mole, boneca dura, não tem coisa nenhuma. Deixa eu tratar uma minha pedindo para pagar. Eu fazia o seguinte: toda semana, quando eu viajava, era, por exemplo, 4 semanas viajando. Toda semana eu trabalhava o domingo para preparar os pedidos, né? Ajeitar os pedidos de todas as fábricas, as cobranças. Naquele tempo você só pagava cheque, não tinha Pix, não tinha. Então você mandava um cheque, e o cheque, dependendo da cidade, levava 30 dias para ser compensado. Exato. Então eu antecipava, porque se fosse deixar para vir as 4 semanas, que era quando eu ia voltar, para chegar aqui e dar o cheque de cada um, chegava tudo vencido e eu levava mais 30 dias. Então era muito mais difícil. Sim, então, por que eu ajuntei essa quantidade de representadas? Por isso. Você chegava e dizia assim, o maior medo que eu tinha, que eu vim com meu pai para aqui, quando foi em 1965, meu pai foi embora para a Espanha. Meu pai foi embora, meu pai adoeceu e tal. E eu já tinha um dinheirinho junto, aí dei o dinheiro a ele, comprei a passagem e tal, aí foi para a minha mãe. E aí eu fiquei sozinho. Eu morava nesse tempo na Liberdade. Foi onde eu conheci minha esposa. E o sujeito chegava e dizia assim, Camarão, por que você não joga uma fábrica de sabão? Aí eu falei com um amigo meu, ele disse, rapaz, pega a Amazonas, que é um sabão bom, então, essa fábrica fechou. Aí eu peguei. Quando chegou na Amazonas, o Vitor, tá vivo, amigão, chegou e disse assim, por que é que você não vende Celeste, que é sabão prensado, Vera Garcês? Eu não consigo virar. Então eu falo com o doutor Raimundo. Falou, me deram a representada. Então todas as representadas que eu peguei, eu fui por indicação de alguém. Você dizia assim, rapaz, só tem uma fábrica de coloral que vende comigo e tal, que trabalha aqui, é caro como que. Fui pesquisar, chegou um amigo meu e disse, está montando uma fábrica em Itaperoá, Tropicana. Fui eu que lancei a Tropicana. Que está aí até hoje. Morreu o dono. Os filhos Arthur e o outro, esqueço o nome. Arthur é advogado de sucesso. E ele tinha também azeite de 250 ml. E foi assim, aí foi juntando, porque eu cheguei à conclusão, dentro desse tempo todo, também tive bastante tempo para pensar, eu cheguei à conclusão de que o representante ou o vendedor dependia muito de quem dirigia ele, né? Normalmente, nesse tempo, eram os donos das fábricas. Ou quando era, por exemplo, eu fui representante há algum tempo, até que parei, da Sociedade Mercantil de Estilas, que era ali no Mercado do Ouro, que era de seu José, irmão de Silva Médio, e quem tomava conta era Aguinaldo, que é filho, sobrinho de seu final do médio, e Gleide Naldo. Tá? Então, Aguinaldo está em São Paulo, e Gleide está aqui em Salvador. Então, a Sociedade Mercantil de Estilas, ela tinha um livro, para você trabalhar, de A a Z,
Começava com absorvente, aí tinha todas as marcas do mercado, era muito forte dos produtos da chanceler. E no máximo que eu tinha, cidade grande, no interior tinha 2 clientes. Cidade pequena eu só vendia 1. Então era um trabalho duro, porque eu só trabalhava com a sociedade mercantil de Tias com um cliente pequeno em cada cidade. Pequeno não, médio. Né? Só que eu ia trabalhar com um cara às 7 horas da noite. Porque era uma época de inflação. Então o cara chegava lá e dizia, eu dizia para ele, pilha Ravac. Ele dizia, quanto é? Isso é tanto. Maquininha, foi uma benção, essas maquininhas. Quando começaram, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha nada disso, não. Aí ele chamava o gerente e ia de junto. Tinha um japonês em Arataca, ele levava um quente frio de café para mim e um de chá para ele. Né? E o empregado tomava água. Ele dizia que chá para ele ia cair os dentes. Aí ele chegava a mandar ele dizer, fulano, vê quanto é que estamos vendendo aí sabão novo. Ele dizia, R$3. Ele dizia, bote 50 caixas. Aumente para tanto. No outro dia já passava, né? Entendeu? Então eu fazia um duplo trabalho. E era uma coisa muito manual. Eu vendia, né? E fornecia a informação ao cara de que como é que estava o mercado. E a mercantil tinha tudo. E então, era por isso que eu demorava muito. Você dizia, mas como é que você aguenta? Eu digo, rapaz, esse não ganha dinheiro. Né? E fui indo e cheguei a 17 representações. Eu tenho um livro em casa com o nome de todas, porque se for. Entendeu? Aí você fala, e agora, e quando é que eles entram? O senhor falou Cássio, Thalita. Cássio começou a trabalhar comigo, brincando, né? Isso aqui era tudo um só, e ele botou uma carteira ali na entrada para ele. Ele pegava uma revista e dizia assim, meu pai, eu vou dar o visto. Aí começava a rubricar as páginas da revista e ficaram aqui comigo. Aí, depois tentamos botar Diego. Diego não deu certo. Sempre tinha que fazer. Era meu filho, né? Sempre tinha que fazer e tal. Aí eu cheguei para ele, e Cássio é meu sócio, os outros não. Aí eu disse a Cássio, vamos fazer o seguinte, vamos pagar Diego por hora trabalhada. Não adiantou. Não adiantou. Ele chegava aqui, dava um bom dia e se mandava. E Thalita sempre foi, na Costela sempre foi estudar. Thalita se gaba até hoje, e é verdade, que nunca tirou a nota vermelha. Entendeu? E estudava também aqui no Nossa Senhora da Conceição, depois foi para eu esqueci agora, é um colégio bom aí. Como é o nome do colégio? Sartre. Né? Aí se formou em Direito. E aí foi, fez estágio e tal, um dia ela chegou aqui chorando. Disse que era um absurdo, que não sei o que e tal. O que é um absurdo, rapaz? Ela sempre foi muito questionadora. Então ela foi defender um cliente que uma conta telefônica, uma coisa assim, e o cliente tinha razão. E lá, quem decidiu a sentença, eu ganho para a empresa de telefone.
A pessoa não tinha nem dinheiro para ir para casa. Eu sei que ela parece que deu dinheiro. Ele chegou e disse: olha, pai, eu não quero mais ser advogado. Não quero isso. Eu disse a você que era você ser dentista. Não é porque fazia o teste vocacional, né? Eu digo dentista, por quê? Porque eu podia, na época, já comprar uma sala, comprar um equipamento e ela ir trabalhar, né? Ela voltou e disse: meu pai, esse negócio de dente presta não. Eu não faço o que você quiser. Aí trabalhou mais aonde? Trabalhou algum escritório aí que não me lembro agora. Quando foi um dia, ele entrou aqui e disse assim: eu vou trabalhar com o senhor. Aí começou a vida. E Diogo continuou a vida dele de estudante. Depois, quando apareceu uma oportunidade que eu conheci Jair e tal, Jair estava procurando umas coisas para fazer, ele tinha negociado com feijão, esses negócios. Aí me chamou para ser sócio. Eu sempre ia te ajudar, eu te ajudo. Mas sócio eu não quero, não. Eu nunca tive sócio. Meu sócio é Cássio, sempre fui. Nunca tive sócio, em nada. Aí a Thalita ficou aqui. Eu peguei, na época, 3 ou 4 representantes e dei a ela. Ela se identificou. Ela se identificou, ela é boa vendedora. E eu dei a ela uma representante de Shark, GR do Brasil. Foram 3 ou 4. E está aí, no mercado, trabalhando. E qual é a mensagem que o senhor passa agora para quem está começando? Que a gente já percebeu aqui que é um trabalho árduo. Hoje o mercado mudou muito com a tecnologia, os grandes plays, né? Tem que se desdobrar mesmo. Mas qual é a mensagem que o senhor passa para aquele que quer começar na área de reabilitação comercial? Olha, eu penso o seguinte, é aquele velho ditado: tudo que você faz com amor, amor é a necessidade, né? Você tem sucesso. Porque você só tem 2 opções: pedir a Deus que te ajude, ter sucesso, ou ficar no anonimato, ganhando pouco e sobrevivendo. Essa é a verdade nua e crua. Então, por exemplo, eu, graças a Deus, fiz um patrimônio bom, tudo de vendas. Né? Casei bem, casei com uma pobre não, classe média alta, era comerciante, e minha esposa era amazonense, né? Nós demos muito bem, graças a Deus. Conheci com o dinheiro que eu ganhava, conheci a metade do mundo, junto com ela. Eu só não fui, nem vou, eu fui quase todo ano, para os Estados Unidos. Eu não gosto muito de Laranjal, não. Mas como você falou, para o senhor viajar, essas viagens todas, o senhor antes trabalhou muito, né? O senhor disse que era muito distante, passaram muito tempo. Hoje o representante comercial não passa esse tempo todo. Não passa, não. No interior, mas tem a coisa da logística, tem a coisa da tecnologia. Mas, entenda bem, por que eu passava esse tempo? Porque eu chegava na casa do cliente, né, tinha cliente, por exemplo, Valença
eu levava 5 dias trabalhando em Valença. Só com um cliente. Eu levava 2 dias. Eu chegava de manhã, eu era o primeiro a ser atendido. Podia estar a fila que tivesse. Cristóvão Jackson Bezerra, dono do Vamp. Ele tinha 16 lojas. E para quem está lá vendo, como o senhor já passou a mensagem, né? Assistindo essa entrevista agora, o senhor poderia falar qual o sucesso de Cabanelas, né? De ter essa relação boa com o seu cliente? O segredo, o segredo do sucesso. Eu acho que o segredo é você descobrir que você é um intermediário. Você não é dono de nada, nem compra nada. Você é um intermediário. Você é aquele cara que você tem que cuidar, tratar bem, com cuidado, o representado, que é a fábrica, ou o atacado, ou o que for, e você ter cuidado também com o seu cliente. Seu cliente é seu amigo, você tem que ser amigo dele. Você tem que vender para ele prosperar. Para ele prosperar. Às vezes, muitas vezes, eu orientei vários. Né? Sujeito que entrou no comércio e começou a fazer besteira, eu comprava por 10 e vendia por 11 e estava ganhando R$1. Então o segredo pode ser por aí, né? Conhecer esse cliente, ter não fala assim, uma relação. Exatamente. Boa, né? Então eu chegava para ele e dizia, não tem nada a ver com a sua vida, não, viu? Mas, ó, seu gerente está participando de corrida de cavalo, inclusive ele tem um cavalo. Isso é coisa de rico. Ele disse, rapaz, você sabe que o meu filho já me falou isso? Esse rapaz, eu não vou dizer o nome, mas ele era prefeito de uma cidade do interior, o dono. Então, isso eu acho que aproxima você da pessoa, porque quando a pessoa vê que você tem, não é um tirador de pedido, um cara que chega lá que só quer ver a nós porque você vendeu vai ganhar. O senhor poderia com relação aos grandes players, né, que se instalaram aqui na Bahia, o senhor acha que os grandes players, tudo bem que vai vender mais, para o representante foi bom, ou ficou mais difícil para ele vender para essas grandes? Ficou mais difícil. Ficou mais difícil e a profissão de representante, ela sempre foi muito mal lastreada. Você não tem defesa. Entendeu? Os sindicatos que tem são sindicatos que eu voltei a pagar agora há pouco tempo, porque todo mundo deixou de trabalhar com o sindicato. Porque você tinha direito a trabalhar, isso, aquilo, outro. Uma vez eu discuti com uma pessoa de Minas Gerais, eu fui numa concorrência da Petrobras, e o cara me ofereceu, eu não vou dizer a marca, se eu venderia para ele farinha de trigo. Eu se vendo. Eu cheguei na biscoito, o disse, eu estou vendendo trigo. De quem? É de fulano. Rapaz, o preço aí. A biscoito do nesse tempo, ela gastava, se não me engano, de 2 em 2 dias, uma carreta de trigo. As duas fábricas produzindo. Já produziam biscoito e macarrão. Aí eu já estava bem de vida. Aí fui para a Espanha. Disse para o cara, vou para a Espanha, mas o menino vai ficar comprando. Tá bom. Quando eu cheguei, eu disse, Ricardo, quanto você está comprando ainda um trigo de tal empresa? Está no mercado aí. Aí ele disse, dou. Eu disse, mas eu vou ligar para lá porque até agora não me pagaram nada. Aí eu liguei pro cara, ô, seu cavaleiro, estava na Espanha, foi, mas ninguém está comprando, tá
Tava comprando. Primeiro de vender, mas já Legal, velho. E manda umas comissões aí, né? E disse, rapaz, eu vendi para biscoito Tupi muito barato, não dá para te dar comissão, não. Ele não me pagou. E cadê a palavra? E aí, cadê a palavra? Eu fiquei aborrecido e fui no sindicato. Aí foi no sindicato. Fui no sindicato. Cheguei lá, encontrei um baixinho lá, assim. Eu sou um advogado aqui, tá, falei com ele, está a empresa, aconteceu isso. Eu não tenho contrato e tal, não sei o quê. E ele disse que não vai pagar, não. Agora eu consigo as notas fiscais todas, o que foi para o biscoito Tupi que eu vendi. Ele disse, rapaz, vê se você faz qualquer acerto lá. O advogado do sindicato dos representantes. Rapaz, vê se você faz um acordo lá, porque isso tem que ser por carta precatória, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que mais. É que ele tinha os direitos como representante comercial. Quer dizer, ele era, o sindicato era o lugar que ele reclamava quem? Eu peguei, tá certo, deixa pra lá. Aí me aborreci e deixei de pagar. E como o senhor analisa, a Cássio até participa, né, do grupo Master Vendas. Ah, só tem gente boa. É um pessoal espetacular. Espetacular mesmo. Eu conheço todos. Eu sou bem honorário, né? Me deram um título. O Master vinha para fortalecer. Eles estão trabalhando, estão fazendo reuniões com essa parte de cash, de empresas grandes, fazem excursões, vão para inaugurações, isso é importantíssimo. Uma das coisas. Isso. Uma das coisas que me popularizou também nesses tantos anos que eu fui representante, dificilmente eu deixava dinheiro na inauguração, mesmo no interior. E a gente percebe que o Grupo Master faz isso. Isso é importantíssimo. Eu saí daqui para a inauguração da primeira loja, hoje tem 6 ou 7, no supermercado Cambuí. Do menino daqui no Nordeste, Fernando, de Curral Falso, uma cidadezinha que tem entre Cícero Dantas e Ribeirão do Pombal. É ele e o irmão. Supermercado Cambuí. Saí daqui de Salvador para ir para a inauguração dele. Fui a todas. Eu acho que eu não fui a uma porque eu estava doente, mas já foi agora recentemente. A Super Revista mesmo já comprou o senhor algumas visitas dessas. Entendeu? Esse Cambuí, eu tenho na Super Revista uma fotografia minha com o Fernando, que é um dos donos. Ok, senhor Bernardo. A Super Revista agradece a sua entrevista e se você quer deixar uma mensagem, né? Mensagem para os seus colegas de representação comercial, para o grupo e para quem está começando. É uma profissão atraente. É uma profissão que, se você for direito, se você for uma pessoa sensata, direita, ainda é uma das profissões que dá para ganhar um dinheiro. Muito embora muitas empresas estão, por exemplo, no meu tempo, existia como que uma tabela. Produtos alimentícios, biscoito, macarrão, não sei o que lá, a comissão era 5%. Então, dava para você tirar um dinheiro, dava para você ficar num hotel bom para a época, né? Não era nada espetacular, mas num lugar confortável. Dava para você ter seu carrinho, e dava para você ainda, se não fosse
se não gostasse muito de luz vermelha, aí dava para você fazer uma economia. Tem muita gente que fez, eu conheço alguns que estão muito bem, inclusive gente do Grupo Master, que está muito bem, graças a Deus, porque tiveram equilíbrio e trabalho para isso, né? E não tem segredo, né? Você faz a coisa direita, qualquer coisa que eu tenho essa filosofia comigo. Qualquer coisa, trabalhar, conhecendo o cliente, sabendo da necessidade dele, Se você for ser pedreiro, se você for um bom pedreiro e você for caprichoso, você vai ter sucesso também. Cada um tem um tipo de sucesso, né? Mas eu estou muito satisfeito, agradeço a Deus, eu sou devoto do Nosso Senhor do Fim, e eu agradeço todos os dias que me ensinou e que me iluminou para ser representante. Foi a primeira empresa que eu comecei e levei 33 anos lá. Ok. A Super Revista agradece a entrevista e todo sucesso. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. Um abraço para o pessoal do Grupo Master Vendas. Que é o presidente, lembra? Lá são coordenadores, né? São coordenadores. Que é Rodrigo. Rodrigo, gente boa. Lá só tem gente boa. E é isso, velho. É assim. Tudo bem. Muito obrigado.